Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre análise exploratória dos dados. Quando a gente exporta os dados do monitor da colhedora para um pendrive para a gente fazer a análise desses dados, é normal a gente encontrar vários erros que precisam ser tratados e eliminados antes da gente fazer uma interpolação dos dados. Dentre esses erros, o primeiro erro que vocês podem deparar aí ao longo da vida de vocês é o sistema tem um erro no sistema de coordenadas. Ou seja, o arquivo está sem coordenadas. Se a gente importa esse arquivo que foi exportado aí para um sistema, um ArcGIS, um QGIS, a gente vai ver que o sistema de coordenadas dele vai apontar lá para o centro do oceano. E por que ele acontece isso, né? É porque, né, quando a gente exportou esses arquivos, nós obtivemos apenas 3 extensões do arquivo shape. Nós sabemos que ele é composto aí por até 6 extensões, né? Ele vem, então, com SHP, SHX e o DBF. No entanto, aí, a outra extensão que vai fazer com que ele tenha o sistema de coordenadas é o arquivo PRJ. Então, nesse momento, antes de começar qualquer análise dos dados, nós devemos aí, então, atribuir os sistemas de coordenadas. É sabido que a maioria dos sistemas de GPS, né, eles trabalham com sistemas de coordenadas geográficas no WGS 84. Outro erro que nós podemos observar, que foi um exemplo que nós pegamos de um outro dado de colheita que nós trabalhamos, é o erro relacionado ao erro à coleta de dados. Isso daqui, pessoal, é uma falha que aconteceu durante a colheita, e ele está atrelado aí, pode ser uma falha no rompimento dos arquivos, um erro ao salvar os dados, ou então uma falha no mau funcionamento, por exemplo, ao iniciar a atividade durante a noite, e ele, ao ligar os faróis da máquina, por exemplo, ocorreu uma queda de tensão, então desligou aí o monitor da máquina e não teve a gravação da cobertura ao longo de todo esse processo aqui, perfeito? Então, esses dados precisam também ser tratados. Outro é o erro de produtividade muito baixa, né? Então, alguns pontos ao longo do talhão apresentou produtividade muito discrepante com relação aqui à vizinhança ou ao entorno. De fato, aqui pode ser que ocorreu uma falha, né? Algum problema, alguma área alguma região, e a gente precisa tratar mais de próximo, então nós vamos eliminar essa tratativa. O segundo é o erro de produtividade durante as manobras. Esse processo ele está atrelado aí ao fato de termos o tempo de enchimento e descarregamento da máquina. O que é isso? Durante a manobra da máquina, a gente tem um delay, né, um tempo de resposta entre a plataforma fazer a coleta da planta, lá, né, no caso da soja, ou então da espiga de milho, e ele passar por dentro de toda a trilha e ser apontado lá próximo do reservatório na placa aí de impacto, como por exemplo esse sensor que detecta, um dos tipos de sensores que detecta a produtividade. Então, durante a manobra aqui da máquina, a gente tem esse problema de carregamento ou descarregamento da produtividade. Outro fato aqui no meio do talhão de estar apresentando também é com relação a alguma região em curva de nível, né? Então, a geometria do talhão, a maneira com que a máquina passe por esse ou transpassa por essas regiões, ela pode influenciar. Então, esses dados aqui, eles podem ser facilmente eliminados, né? Se a gente fizer aí um talhão de recorte, né? Ou seja, faz um limite do talhão e aplica, por exemplo, um buffer aqui, com uma região aí em torno de onde a máquina vai realizar a manobra. Então, pessoal, outra fonte de erro é o erro de velocidade. Nesse erro de velocidade, nós temos uma grande amplitude de erros que podem estar relacionados a esse sistema. Por exemplo, produtividade elevada quando a velocidade é zero, ou aqui nessa condição nós destacamos que ocorreu uma velocidade muito maior com relação à vizinhança. Isso daqui pode se caracterizar uma região de arremate. Isso faz com que, nesse momento, não está colhendo com a plataforma cheia. Consequentemente, nós iremos ter aí um erro com relação à produtividade
nessa área. Então, cabe a gente analisar e identificar o que está influenciando os nossos dados. O segundo erro de manobra está relacionado no meio do talhão. Por exemplo, nessa região aqui foi colhido com equipamento somente com a colhedora. Então não estava trabalhando com um veículo auxiliar aí do tipo transbordo, né? Onde a colhedora vai colhendo e descarregando dentro desse veículo que leva até o caminhão. Aqui a colhedora veio fazendo a colheita e nessa região ele teve que fazer o retorno para fazer o descarregamento do produto aqui na minha bordadura do talhão onde estavam os caminhões. Então, nesse momento, durante a manobra, ocorreu, o sistema fez a gravação de produtividade, onde numa região que já havia sido colhida, e esses dados estão relacionados ao tempo de descarregamento. Então, aqui a gente tem 3 exemplos bem claros sobre essa condição de manobra. Depois dos dados tratados, é a hora da gente fazer as nossas interpolações. Depois da análise exploratória dos dados, a primeira coisa que nós vamos fazer é avaliar sobre a distribuição dos dados. Então, nós vamos observar se os dados eles seguem a distribuição normal. Se os dados eles não seguem a distribuição normal ou a curva normal, nós devemos fazer a interpolação basicamente aí de 3 maneiras. Através da RBF, da interpolação IDW ou da polinomial. Se os dados eles seguem a distribuição normal, o segundo passo que nós devemos olhar é com relação ao CV, ou seja, como que esses dados variam de uma região para outra. Se o CV ele varia muito, então ele não é baixo. Se ele não é baixo, nós iremos trabalhar com a crigagem ordinária ou a normal. Se ele já segue um CV baixo, a gente pode trabalhar com os dois sistemas de crigagem, com a Bayesiana ou com a crigagem simples. Neste momento, nós teremos aí o semivariograma ajustado. Se no semivariograma ajustado nós observarmos que há grande discrepância entre os dados, se eles não são coerentes, a gente, então, abandona esse sistema, das nossas crigagens, então refazemos novamente a partir desses 3 métodos. Se ele apresenta, ele está ajustado, a gente vai fazer então a validação cruzada, onde a gente observa os dados estimados e os dados reais e observa se eles estão em concordância. Caso estejam, então nós temos aí os nossos dados tratados e interpolados. Perfeito?